Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta! E esse é o seu canal do Tabelião. Hoje nós continuaremos falando da fase falimentar. Na aula passada nós introduzimos os senhores no estudo desta matéria que é o cerne da ação de falência. Se você quiser saber um pouco mais sobre a atuação do juiz, do Ministério Público e dos órgãos da falência, fique conosco! Na aula passada, nós falávamos da fase falimentar, a fase que é o centro, o coração da ação de falência. Ela se inicia com a sentença que decreta a falência e se encerra com a sentença que encerra a falência. Ela é caracterizada pela resolução da questão: como vai pagar? Como serão pagos os credores? Ela se divide em 4 fases fundamentais. A fase falimentar é dividida em apuração do ativo, apuração do passivo, liquidação do ativo e pagamento dos credores. Depois nós veremos que tem a prestação de contas e o relatório final que devem encerrar essa fase. Posteriormente temos a sentença que encerra a falência. Hoje nós veremos uma das figuras fundamentais, ou aliás, várias figuras fundamentais da ação de falência. A atuação do juiz de direito, o juízo falimentar, do Ministério Público e também dos órgãos da falência, caracterizado pela figura do administrador judicial, o AJ, essa figura muito importante na ação de falência, a Assembleia Geral de Credores, composta por todos os credores da massa falida, e também o Comitê de Credores. Nós veremos que é um órgão facultativo que tem lá a composição de 4 membros fundamentais: um representante dos credores trabalhistas, um representante dos credores com garantia real ou privilégio especial, e outro do representante dos demais credores, e também um 4º representante dos credores das microempresas e empresas de pequeno porte. Mas vamos começar falando da figura do juiz falimentar e do Ministério Público. E é importante dizer que tanto o juiz quanto o Ministério Público ora atuam em sua função administrativa, ora atuam em sua função institucional, como nós conhecemos na Constituição Federal. O juiz, por exemplo, ele funciona como uma espécie de presidente da ação de falência. Ele autoriza, por exemplo, a venda antecipada dos ativos do devedor empresário, quando, por exemplo, nós estivermos falando de uma empresa, um supermercado que faliu e, portanto, tem bens perecíveis e, dependendo daquele contexto, seja interessante a venda antecipada desses ativos. O artigo 113 da Lei de Falência prevê esse tipo de atuação. O juiz autoriza ainda a nomeação de auxiliares para o administrador judicial. Não é indispensável que o administrador judicial saiba tudo de tudo. Então, a nomeação de alguns auxiliares pode ser requerida e o juiz, então, faz a nomeação, autoriza essa nomeação. O juiz ainda aprova as contas prestadas pelo administrador judicial. Lembrando sempre que é ele mesmo, o juiz da falência, que faz a nomeação do administrador judicial. Essa é figura importantíssima que nós veremos logo mais na frente. Vamos falar um pouquinho do MP. O MP funciona muito claramente na ação de falência atual, da lei atual, a Lei 11.101 de 2005, eminentemente em sua função penal. Nós tínhamos o artigo 4º da mesma lei que acabei de mencionar, em que previa-se a atuação do MP em todas as fases da ação de falência. Esse artigo 4º foi vetado e hoje o Ministério Público não atua como atuava na lei anterior, em todas as fases da ação falimentar. Chegou-se à conclusão de que a atuação do MP em todas as fases da ação de falência provocava uma vagarosidade desnecessária na ação de falência e hoje o MP atua eminentemente na fase penal, na ação penal de falência. Em alguns pontos específicos, é bem verdade, ele atua sim dentro do processo tido como cível.
Bom, vamos avançando e vamos estudar agora os órgãos da falência. O principal órgão da falência é a Assembleia Geral de Credores. Todos os credores fazem parte da Assembleia Geral de Credores. As funções da Assembleia Geral de Credores é, obviamente, tomar as atitudes que mais interessam a eles, credores. Eles estão no centro da ação de falência. Eles são os protagonistas. Eles poderão atuar nomeando, por exemplo, criando o comitê de credores e nomeando esses mesmos integrantes do comitê de credores. Ele poderá também solicitar determinadas atitudes que sejam de interesse deles, credores, bem como adotar modalidades extraordinárias de alienação do ativo. E o comitê de credores? O comitê de credores, quando criado, ele se destina à fiscalização da atuação do administrador judicial. Veja bem, o comitê de credores, ele será interessante naquelas falências de empresas muito grandes. Caso contrário, ele não tem tanto interesse assim de existir, porque isso gera mais custos para a própria massa falida, que obviamente já está em dificuldades de se pagar todos os credores. Criar mais um ônus, existindo, portanto, o comitê de credores, nós temos aí mais um fator de dispêndio financeiro. Então, em havendo a necessidade da criação de um comitê de credores, existirão 3 membros, com 2 suplentes cada um. Então, a Assembleia Geral criará o comitê de credores, esse comitê de credores terá 3 membros com 2 suplentes, cada um, para os credores trabalhistas, os credores, um para credores trabalhistas, um para credores com garantia real e com privilégio especial, e um terceiro para os demais credores. Vamos falar agora da figura do administrador judicial, o famoso AJ. Esta figura é inédita na legislação brasileira. Não existia na legislação anterior. Chamava-se síndico da falência. Agora nós chamamos de administrador judicial e as atribuições são mais ampliadas. Costuma-se dizer que o administrador judicial são os olhos e os ouvidos do juiz naquela falência em específico. É óbvio que o juiz não tem toda esta aptidão para estar entregue a um processo em específico. Então ele nomeia lá um administrador judicial e a lei vai dizer que o juiz vai nomear o administrador judicial na ação de falência, segundo o que reza o artigo 99, e esse administrador judicial nomeado tem 48 horas para assinar o termo de compromisso. A escolha do administrador judicial se faz em face de uma pessoa idônea. Esse requisito é indispensável, mas o juiz pode escolher um administrador judicial. Aí vem um termo da lei, você preste muito bem atenção nesse termo, preferencialmente entre advogados, economistas, contadores e administradores de empresas, ou ainda em face de uma empresa especializada na administração judicial de empresas que estejam submetidas a um processo falimentar. Esta inovação foi muito importante para aquele momento do surgimento da lei de falência. Surgiu aí um novo nicho de empresa, uma nova forma de realização de empresa, com a possibilidade de existir uma empresa especializada na administração judicial de empresas em estado de falência. E aí a grande crítica e a grande diferenciação que se tinha com relação ao síndico da falência é que não existia uma especialidade, uma especificidade para a atuação do administrador judicial, do síndico, melhor dizendo. Aí criou-se essa figura do administrador judicial muito por causa dessa necessidade de se ter uma pessoa especializada na melhor condução de uma ação, às vezes, muitas vezes complexa, e que tinha ali o administrador judicial, naquela época o síndico, como um dos principais auxiliares da ação de falência. Vem aqui falar oi. Fala oi, pessoal. Oi, filho. Pega água, pode pegar. Estamos gravando em casa.
Uma vez nomeado o administrador judicial, como eu disse, 48 horas depois da sentença que decreta a falência, ele assinando o termo de compromisso, abre-se o prazo de 40 dias para que ele, administrador judicial, faça a apresentação do relatório inicial. Esse relatório inicial vai analisar o comportamento do falido, se ele atuou com correção, quais foram os motivos que o levaram a essa crise que tornou a empresa inviável e, obviamente, vai ter aí o seu peso dentro do contexto da fase falimentar. Esse relatório será muito importante. Além deste relatório inicial, ele vai fazer a apuração dos créditos. Ele fará a apuração do ativo, apuração do passivo, ele fará a prestação de contas todo dia 10 de cada mês, aquelas continhas que vão se vencendo mensalmente, de conta de água, de luz, de telefone e por aí vai. E também fará a apresentação do relatório final. E o juiz, você sabe, eu já disse aqui, na sentença que encerra a falência, fará a análise quanto à aprovação das contas, quanto à correção de sua atuação. Inclusive, o administrador judicial, por esse trabalho desempenhado, será remunerado. Nas ações de falência, ele receberá até 5% do valor da realização do ativo. O administrador judicial também será remunerado lá na recuperação judicial, pelo montante devido. E aí, nas ações de falência de pequena empresa, de pequena e média empresa, MEs e EPPs, a remuneração do AJ será limitada até 2% do valor do ativo. É diferente, portanto, em razão do tamanho, da complexidade da causa, do tamanho da empresa falida, do trabalho desempenhado, portanto, por esse administrador. Agora, o que pode acontecer é a substituição do AJ ou a destituição do AJ. Se houver, quando há a substituição? Quando não existe uma atuação faltosa por parte do administrador judicial. Ele pede para sair por motivos de saúde, por exemplo, ou porque vai se mudar, porque ele não está mais habilitado, por qualquer motivo que seja, a desempenhar as suas funções, não quer realizar. E com isso ele sai da ação de falência e sendo substituído por outro. Já a destituição ocorre por meio de uma atuação faltosa do administrador judicial. Quando ele, por exemplo, não apresenta as contas no prazo correto, quando ele não fiscaliza corretamente a atuação do falido frente à ação de falência e por aí vai. Existem várias formas com que o administrador judicial possa ser faltoso. Exemplificamos aqui apenas algumas dessas situações. O administrador judicial, ao final de sua fase, da fase pré-falimentar, ele faz, como eu disse, a prestação de contas, os credores vão aprovar essa prestação de contas, feito o relatório final, conforme eu mencionei, extingue-se a sua atuação com a sentença que encerra a falência. Nós falaremos oportunamente, novamente, sobre essa figura do AJ, do administrador judicial, que é muito importante no cerne de nossa ação de falência. Se você gostou desta aula, compartilhe com os seus amigos queridos ou aquele parente que precisa saber de maiores informações, está passando por um momento difícil aí, referente à sua empresa. Aí, se inscreva no nosso canal, é muito importante que você se inscreva, ative o sininho, esteja sempre por perto de nós. É um prazer tê-los aqui no canal do Tabelião. Aproveito ainda para convidar vocês a também nos seguir nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Procure lá por Breno Dores. Será sempre um prazer tê-los conosco. Até mais. Tchau. Fica nessa história de para, erra, volta de novo, grava de novo. Parece a música da Anitta. A paradinha, a paradinha, a paradinha,